livre para todos os públicos. Tema: religião. Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. É o programa O Poder Sobrenatural da Fé da Igreja Mundial do Poder de Deus, tá bom? E que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nesta programação você vai ouvir a palavra de Deus e também milagres, testemunhos do poder de Deus. Pessoas que têm chegado na Igreja Mundial do Poder de Deus como a última porta. E Deus tem operado e Deus tem feito maravilhas. Nesta terça-feira do milagre urgente, você que nos assiste nessa programação, você talvez tenha sido tocado para participar de uma das nossas reuniões aqui em Nova Friburgo. A Igreja Mundial do Poder de Deus, ela fica bem no centro da cidade, na Avenida Alberto Brauner, 86, Galeria São José. Eu te aguardo nesta terça-feira, pela manhã, 8 horas da manhã à tarde, às 3 da tarde e às 7 da noite. E na oportunidade, você vai receber a toalhinha do Setu Uma Bênção. E nesta ocasião, 2 toalhinhas, uma para você e a outra você vai levar para alguém da sua família. A vontade de Deus é que você tenha saúde. A vontade do Senhor é que você seja curado, assim como Ele estendeu a mão e curou aquele leproso. Então tome um passo de fé e participe nesta terça-feira da reunião do Milagre Urgente, aonde eu estarei juntamente com a minha esposa, a missionária Jaqueline, impondo as mãos, estaremos te atendendo e você vai sair daqui com a bênção de Deus, tá bom? Vamos agora ficar com testemunhos, com milagres do poder sobrenatural da fé e eu já volto nesta programação. Até já. Nossa, ela mora onde? Varginha. Aqui em Friburgo? É, aqui em Friburgo mesmo. Beleza. A senhora já frequenta a igreja aqui? Já há bastante tempo. Ah, é? Quanto tempo? Deve ter um ano, mais ou menos. A senhora... Eu ando? Mais ou menos. Beleza. Qual o milagre que Deus realizou na sua O vida? milagre que Deus realizou na minha vida, eu estava com muita artrose na coluna. Artrose, papagaio, desvio na coluna. Eu fiquei uma semana andando toda a porta dentro de casa, mas eu estava ficar em pé. Aí eu vim aqui na igreja, chegou aqui, eu passei pela imposição de mão, o pastor estava fazendo a imposição de mão, eu dei um abraço a ele. Quando eu cheguei da porta para fora, eu não estava sentindo mais nada. Que bênção, tem gente! Tem outra irmã aqui, que é o da senhora? Amigo, De que bairro? eu sou da... Eu moro na Maria. Aqui no... Maria que Que bênção! Isso. Quanto tempo a senhora está aqui na igreja? Ah, foi eu que orei para essa igreja vir para aqui. Ah, é? Eu orei. A senhora está desde o início? Desde o início. O pastor Alcimar? É, eu estava desde outra pastor. Ah. Até essa bênção aqui, glória a Deus. Ah, essa bênção! E aí, me conta o milagre. Então, eu tenho uma netinha que ela está com 3 meses e ela... Aí meu filho me ligou. Aí a minha netinha, aí meu filho me ligou dizendo que ela estava com bronconite lá no hospital Unimed. Aí eu corri para aqui com a foto e o pastor botou uma foto e orou, falou assim, olha, ela já está curada. E eu chorando nervosa, preocupada. Ela já estava internada a criança? Já estava internada com 3 meses. Já tinha 3 meses no hospital? Não, ela... A criança tem 3 meses. 3 meses, aí estava com bronconite lá
Quase virando pneumonia. Isso, pois é. E piquititinha, né? Quer dizer, aí eu corri para aqui com a foto, aí o pastor botou a mão e tal, orou, levou o nome dela lá pro monte para orar. E glória a Deus, porque isso foi sábado. Quando foi domingo, segunda-feira ela teve alta. Glória a Deus. Maravilha, amém, dá salve. Olaria. Olaria também? Isso. E olha como meu pastor Santão aqui é para a igreja Quanto tempo na igreja aqui? Aqui tem pouco. Tem pouco tempo. Porque assim, eu frequentava uma outra denominação. Ixi, não me deixe falar, senão dá processo. Fala com Não, mas era assim, era recente também, porque eu era desviada há muitos anos. Desviada? Desviada. Aí eu tinha acabado de me reconciliar com Cristo, né? Amém. E estava numa outra denominação. Sei. Mas aí também não estava dando muito certo. Sei. Aí eu comecei a assistir o programa do Odemiro, do Apóstolo. Sim. Porque meu cunhado, minha mãe já assistia há muito tempo. Sei. Mas eu tinha uma birra, assim, tipo, conforme ele fala, uma resenha. Não gostava da Apóstolo? Não gostava. Não gostava? Não gostava. Foi. Eu era cismada, não sei porquê. Aí depois comecei a assistir, devia ter menos de um mês mais ou menos que eu assisti. Sim. Aí eu sei o que aconteceu. Apareceu uma ficção aqui assim na minha vista, não tem isso aqui que eles falam, bolsa. Sim. Isso aqui ficou coisa enorme. Do nada. Assim, do nada mesmo. Apareceu aquilo, até minha família ficou falando, o que é isso? Não sei o quê. E eu durinha, não tinha um centavo nem para ir no médico. Aí eu falei, misericórdia, eu falei, só Deus na minha vida. Eu não sabia o que era aquilo. Porque eu tenho passado uma perrenga financeira, só Deus sabe. Aí tá. Aí quando chegou no dia da praça em Bagadélio, ele falou que era para levantar as mãos, falou assim, quem está em casa pode fazer. Queria pedir a Deus por oração. Igual você fez essa oração aí. Aí eu fiz pela minha fé. Eu levantei as mãos e falei assim, tem mesmo um Deus na vida desse Odemiro? Assim mesmo. Eu falei, Deus, porque pela minha fé, eu falei que eu sei que Jesus cura, que faz milagre. Aí eu falei, então se o Senhor quiser, o Senhor me cura aqui agora. Eu tenho essa fé. Aí eu coloquei a mão, né? Aí quando ele falou assim, agora vocês colocam onde é a dor, onde é caroço, isso, aquilo. Aí eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu falei, vou colocar na minha vista. Eu falei, e se for de sua vontade, que seja curado. Eu coloquei. Aí quando ele começou a falar lá, eu fiquei fazendo aquela minha oração no nome da fé, né? Aí quando ele falou assim, agora vocês tirem a mão e começam a procurar caroço, aquelas coisas todas. Aí eu fui no espelho, ainda fui ainda meio receosa, né? Quando eu olhei, a glória de Deus tinha desaparecido. Eu falei, misericórdia. Fiquei naquela alegria, felicidade, glorifiquei, dei muita glória a Deus, chorei, fiz tudo que tinha que fazer, assim, aparentemente. Eu pensei assim, eu vou ir lá naquela igreja, já estava no meu pensamento. Aí uma amiga minha, muita amiga minha, Deus tinha usado a boca dela, que através dela que eu voltei para Jesus, ela é dessa igreja. A mãe, ela tinha falado assim, faz uma visita lá. Ela tá. O nome dela é Rosângela. Você é minha amiga, minha Rosângela? Tem sido meu amor. Aí eu precisava passar por um processo de libertação, né? Aí vim pra cá. Aí comecei a fazer com ele. Certo. E eu já tem, já na segunda, né? Vigília da libertação. Terceira, sexta. Vigília da libertação. Isso, aí eu comecei a fazer, né? E uma coisa que aconteceu, que agora... Uma sexta-feira que tu tá aí recebendo milagre, eu puxou um milagre sexta-feira à noite aqui. Porque assim, eu não tenho vergonha de falar, porque eu falo assim, feio você pegar mentira e inventar coisa. Então, verdade, eu faço. Eu tô numa pindaíba tão grande de grana. Está! Hoje eu vou ter Glória a Deus, glória a Deus. Eu tô vindo a pé, entendeu? Eu falei, aqui tem como eu vim. Lá na outra não tinha, era muito longe. E eu sentia muita dor no lado. E eu comecei a ver que não sinto mais dor. Entendeu? Comecei a ver e volta a pé, eu não sinto mais. Não sente mais dor? Desapareceu também. Maravilha! Porque aqui chegava a inchar aqui no joelho. Tá inchado, hoje não sinto mais dor no joelho. Não sinto mais. Olha! O milagre eu não acredito nesse movimento. Deus fez o milagre das vistas, fez o milagre também. Fez. Aí quando aconteceu, eu falei, verdadeiramente Deus está na vida desse homem. Eu falei, eu vou ficar nessa igreja agora. Amém. E eu vim pra cá. E aí falei com ele, não foi? Falei que eu era desviado. Aí eu falei, mas agora eu não quero mais. Que maravilha! Eu quero ficar aqui. Glória a Deus. Fica agora e fica para sempre. Amém? Amém. Fica na paz. Vamos falar com mais alunos para mais um. Pelo menos só. Antônia. Oi, fala. Você
Conselheiro. Quanto tempo a senhora está aqui na igreja? Eu estou 5 anos já. Desde a outra lá, do pastor Marcelo. Isso. Essa aqui. Fala o milagre. Aqui, eu fiz o voto com óleo. Aí daí, fiz numa terça-feira que eu vim aqui. Aí peguei a garrafinha de óleo. Quando foi na outra quarta-feira, eu fui ver na minha caixa de correio. Eu fui ver se tinha alguma carta, né? Aí tinha uma carta para mim do INSS que eu sou pensionista. Aí estava com 800 e pouco, quase 900 reais. E aí deu para mim voto e ainda sobrou para mim. E eu tenho vários milagres para contar. Mas agora não dá. Tem mais milagre ainda? Tem, eu já contei para ele, já contei para os outros pastores. Amém. Meu marido parou de beber também. Parou? Mas a senhora está brigando na vida dele? Não bati não. Então deixou Deus trabalhar, né? Deixou Deus Trabalhar. Amém. É isso aí. Que Deus abençoe a senhora. Filho, tudo parou de beber. Os filhos também? Com o milagre, Jesus entrou na casa dele. Graças a Deus. Aí o Agora milagre lindo, né? A família se salva aqui. o caroço que eu falei, eu testemunho do Senhor. Aí nasceu assim do nada. Assim, aqui assim. Aí estava o pastor. Esqueci agora. Aí eu pedi oração a ele. Aí recebi a oração. Cheguei em casa para sumiu o caroço. Quando eu fui ver, não tinha mais nada. Amém. Então Deus abençoe. Amém? De paz. De Miro a Valdemiro, de menino pobre a apóstolo de Deus. Cisneiros era apenas um rincão fincado no sertão de Minas Gerais. Já tinha sido Arraial Novo, depois Aliança e por fim Cisneiros. Ficava esse arraial próximo à fazenda Aliança, que era de propriedade do médico Bernardo Cisneiros da Costa Reis, passagem em local de abrigo de tropeiros que iam de Visconde do Rio Branco para Campos dos Goitacazes, no Rio. Era comum, como referência, combinarem que fariam a parada lá na fazenda Aliança, terra dos Cisneiros. O nome ficou e a cidade virou Cisneiros. Uma homenagem ao médico que também foi republicano e senador estadual de Minas Gerais. Foi nessa Cisneiros de tanta história que nasceu um menino a quem o pai deu o nome de Valdemiro. Valdemiro Santiago de Oliveira, disse o orgulhoso pai ao escrivão que lavrou o registro de nascimento. Valdemiro, o Miro, para a família, não era apenas mais um menino que nascia naqueles sertões das Minas Gerais. Ele nascia com a marca da promessa de Deus, enviado especialmente para ser um pregador da palavra, um apóstolo de Jesus. Mas isto é outra história que contaremos logo a seguir. Antes, porém, como a saudade era grande, Valdemiro resolveu fazer uma visita à sua terra natal. Nós viemos aqui gravar, eu trouxe a minha esposa, alguns irmãos meus. Nós viemos gravar uma história da minha vida, mostrar o lugar onde eu fui criado, a casinha em ruína, onde eu passei necessidade, onde Deus me achou no meio do mato lá. Andava com o olho inchado de tanto maribondo me ferroar lá. Quem conhece maribondo? Pegava logo no meu olho já é meio inchado. Por isso que lá, vocês viram na televisão, um dia a senhora falou, nós estivemos até no Japão esse dia, eu e minha esposa fazendo a reunião, a senhora falou, alguém falou, assiste o programa do apóstolo, eu falei, eu não vou assistir aquele japonês preto não. Com as emoções guardadas no escaninho da memória, lá se foi ele. Visitou o prefeito de Laranjal, que agora é o dono do sítio onde Miro morava quando criança. Sou prefeito de Laranjal, Valmir Garcia Mendes. Estamos aqui recebendo o apóstolo Valdomiro, é um amigo da gente. É uma gratidão muito grande estar recebendo ele aqui em nossa cidade, na minha propriedade.
o filho voltava à terra e foi recebido com muito carinho pelo povo da cidade. E uma das grandes alegrias foi o reencontro com uma das irmãs, que não via há mais de 30 anos. De repente, o apóstolo Valdemiro se sentiu menino de novo. E lá estavam os irmãos, Francisco, Vanderlei e Sônia, todos recordando a infância de muita pobreza e muita luta. Miro, feliz, subiu em árvores, comeu frutas no pé, andou de bicicleta. Com a esposa Francileia, andou pelo mato e acabou reencontrando as ruínas da casinha simples onde morava. Foi um momento especial de muita emoção. Depois foi ao colégio onde estudou, ao lago onde pescava suas traíras e passeou com muita saudade no coração. Lembrou-se até das cantinelas de fim de tarde na roça, onde os irmãos nunca o deixavam cantar, alegando que a voz dele era ruim e o menino tinha até o apelido de Pato Rouco. Às vezes a gente sentava assim, mas eu, mais tacora rachado de todos, né? Desafinava o grupo, lembra? Que a voz de ouro mesmo, esse aqui cantou ao vivo quando era menino na Rádio Cataguasa. Mas voltaremos à história, ao começo de tudo. Sebastião Gonçalves de Oliveira era, como diria Euclides da Cunha, um sertanejo. E como sertanejo era, acima de tudo, um forte, um lutador. Casou-se com Rosalina Santiago e foi trabalhar na fazenda Braúna, próxima de Cisneiros. Lá, durante muitos anos, plantou roças e filhos, e estes foram chegando, 12 ao todo, com a esposa Rosalina. Valdemiro foi o 7º dessa primeira fornada. Menino genioso, de difícil trato, Miro cresceu na dureza das dificuldades pelas quais passava a família. Tinha um grande amigo e parceiro que era o seu irmão Francisco. Os dois estavam sempre juntos nas brincadeiras e nas dificuldades. A gente, quando era criança, a nossa vida era uma grande miséria, né? E plantava muito, colhia muito, mas isso não desaparecia assim do nada. E a gente não conhecia Deus e tinha dificuldade, a gente via as pessoas, os amigos, né, da nossa idade ir para as festas e bem vestido. A gente não tinha uma veste adequada para se colocar. E às vezes a gente olhava, ficava triste, porque todos podiam ir, né? E a gente tinha que ficar em casa porque às vezes nenhuma muda de roupa tinha para vestir. Os outros irmãos, mais velhos, iam para a roça e Miro, pequeno ainda, cuidava de levar o almoço e o jantar em um enorme caldeirão. Eu passava no meio daquele mato fechado, andava 6, 8 quilômetros, tadinho, com aquele cansaço. A gente tinha seus 9, 10 anos, 12 anos. Ele ia na aula e vinha rapidamente para levar a comida. E ele não comia, ele ia com fome. Aí levar aquela comida para nós. Ele, o Francisco. E quando ele chegava, até mesmo alguém ainda gritava com ele: Valdemiro, anda depressa, nós estamos com fome. Ele ficava irritado um pouco, ficava assim um pouco, vamos dizer assim, meio agressivo nas palavras. A janta saiu lá essa hora, não posso correr mais não, estou cansado. Ele se dispunha o necessário, mas não era uma irritação de ódio, não. A boia era arroz e feijão e algum lambari ou alguma traíra que Miro, junto com o Francisco, pescava. Ou alguma juriti, pomba ou rolinha que os espertos meninos caçavam. Ele também comentava que, papai, pegamos peixinhos, mas o Francisco pegou uns peixinhos. Hoje, deu tempo para pegar uns peixinhos, lambari. Outra hora, pegamos uma juriti, pegou inhambu. Aí sempre tinha uma carnezinha na vasilha. Não era marmita, não. Era caldeirão.
Caldeirão grande, não alimentava bem. Quando não havia nada disso, matava-se um marrequinho que Dona Rosalina criava no terreiro da casa. Hoje você vai ver a parte que mais me toca neste vídeo, a parte que mais mexe comigo, porque estamos exatamente no lugar onde eu passei privações, dos piores momentos da minha vida. Alguns deles foram aqui, alguns problemas sérios que tivemos nesse lugar, onde vivemos com o nosso pai. Estou aqui com meu irmão Francisco, pastor Francisco, bispo Vanderlei. Vem cá, bispo Vanderlei. Bispo Vanderlei, ele aqui era pequeno ainda, tinha 10 anos de idade. E nós passamos privações aqui. O Francisco já tinha ido para a cidade. E eu lembro muito bem que, não sei se o bispo Vanderlei lembra, nesse lugar tinha uma miséria na nossa casa tão grande. Hoje está até bonito aqui, até o pasto aqui hoje está abençoado. Está diferente, mas naquela época, todas as casas, todos os moradores, é normal o morador da roça criar galinha, criar o porco. Mas depois que a nossa mãe morreu, nem o porco e a galinha criava mais. Então a gente caçava aqui uns ovos de pássaros, né? O anu faz o ninho no pé de coco e a gente queria uma mistura, a gente procurava um ovinho de anu, né? Quando ele deve lembrar disso. Aquele ovo azul, o ovinho azul do anu pra gente fazer uma omeletezinha, né? Que a coisa estava feia mesmo naquela época. Às vezes fazia cozido também, né? Cozinhava numa latinha, panela direita. Não tinha, a gente botava uma latinha, aquela latinha de extrato de tomate, botava água para esquentar e cozinhava ali os ovos. E aqui a gente sobreviveu mesmo, né? Hoje tá até bonito isso aqui. Pena que a casinha não ficou de pé, né? Esse terreiro aqui, eu me lembro quando o pastor Francisco, que foi embora antes, ele voltou para nos visitar nesse lugar. E aí eu acho que estava num canto aqui, né? Eu queria que o Francisco contasse, mas eu estava onde mesmo? Cheguei. Quando eu me lembro bem, quando eu cheguei aproximadamente ali, ó. Aquela estrada lá embaixo, né? Embaixo tinha uma porteira ali. E aí tava, na época você estava arando terra, né? Tava arando terra. Isso, arando terra e... Candeando boi, porque muita gente que está assistindo não sabe o que é isso. Coloca junto de boi para puxar o arado. Ainda existe, prefeito, aqui esse trabalho não, na região? Tá saudade daquele tempo, eu era candeeiro de boi. Só que o nosso pai estava com muito problema e na época eu lembro que ele comprava fiado, né, durante um período para pagar na colheita. Como não tinha colheita e o sítio aqui pertencia na época a um policial, e o policial ganha pouco, né, também. Não tinha como suprir-nos. E meu pai estava muito irritado na época, quando o Francisco chegou para nos visitar, meu irmão mais velho, então, um dos mais velhos, ele saiu antes de casa, não chegou nem a morar aqui nessa região, né? Não cheguei. Então o Francisco chegou e a gente tinha brigado, eu e meu pai. Eu estava candeando o boi e ele atrás com a vara de ferrão, né? Ele arremessou, eu me lembro que eu corri para cá, ele estava ali, ele arremessou a vara de ferrão. Foi quando me atingiu aquela vara com aquele ferrão. Quando você chegou, estava ensanguentado aqui, né? Tava escorrendo sangue. Estava escorrendo sangue, porque atravessou aquele ferrão com aquela vara de pau, né? Madeira. Por quê? Porque tinha espíritos malignos, a gente não sabia que era isso, não sabia que era demônio, né? Hoje a gente conhece muito bem que é um problema espiritual, né? E graças a Deus que meu pai, nosso pai, quando partiu para Jesus, não tem tanto tempo assim, ele já conhecia a palavra, o temor de Deus e o amor, o nosso amor por ele cresceu tanto e o dele por nós. Mas na época era difícil até para conviver, né? Eu me lembro que você chegou e falou com ele que ia me levar. Ele disse, você lembra? Leva, senão eu vou acabar morrendo aqui. Eu falei com ele, primeiro eu perguntei, né? Perguntei, você na época eu falei, quer ir embora comigo? Na época era tão assim, tão angustiante que, na verdade, o apóstolo não conseguia olhar pra gente assim, diretamente. Ele sempre olhava pro chão, sempre para baixo, né? É por causa do ódio, né? Que eu carregava um ódio de morte mesmo, um ódio... Qualquer coisinha eu queria matar, eu ligava para morrer também, né? Já tava sofrido mesmo, né? Assim, aí eu
Ele falou, eu quero sim, quero ir embora. E aí eu falei pro pai, falei, eu vou levar ele comigo. Aí ele falou, então você leva, se vocês não quiserem ver ele morto, você leva ele, porque senão eu vou matar ele aqui. Engraçado, não é que nem que ele quisesse isso, né? Que a pessoa que não tem a presença de Deus, que não conhece a palavra de Deus, ela geralmente vive assim, né? É verdade. E diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades, ele tinha vários filhos, como você, o mais velho, Santiago, os outros estavam espalhados. Estava eu, o Vanderlei, né? Já eram os últimos, né? Tinham 4 com eles, ele tinha 10 anos, eu tinha 13 para 14 anos. Então, você que está do outro lado, de repente você se encontra numa adversidade, numa situação difícil, e fica se perguntando, será que vai mudar um dia? Eu fiz questão de vir aqui mostrar tudo isso, porque Deus trabalhou na nossa vida. É engraçado que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer o que aconteceu. A gente não sabia quem era Deus também, embora rezássemos também. Rezava de manhã, né? Pecava de tarde, né? Depois rezava de novo, mas na época a gente não tinha o que comer mesmo, né? Eu me lembro com 1,90 m de altura, aquele novinho, mas alto, pesava 63 quilos. Quer dizer, 40 a menos do que pesa hoje, né? Quando a Sônia, nossa irmã mais velha, ela estava na casa, ela conseguia ainda equilibrar, né? Porque acompanhou ali, aprendeu com a mãe, depois que casou também, a coisa ficou difícil para nós, né? Meu nome é Soninha. Vocês já ouviram falar de mim, que ele fala sempre na televisão, que eu estou sempre cozinhando para ele, que ele gosta que eu cozinho para ele. E eu estou aqui para contar um pouquinho da vida dele, né? Porque nossa mãe morreu e eu fiquei tomando conta, responsável pelos meus irmãos. Eu fiquei tomando conta com o meu pai. E ele ficou com 9 anos, eu com 14 anos, ele com 9. E eu tomava conta dele. Ele muito rebelde, muito revoltado pela vida, porque ele nunca aceitou viver na miséria. Apesar de a gente passar muita necessidade, meu pai lutava muito por nós, mas sempre faltava alguma coisa, ele nunca podia dar tudo que a gente precisava. E hoje eu entendo a situação, né? Porque ele vivia revoltado e a gente também. Imagina você trabalhar, candeando boi, arando a terra, a gente arava por aqui, ó, para plantar. E arava o dia inteiro e chegar à noite, de tarde, não ter o que comer. E ele ficava chateado, revoltado. Tempos difíceis, com o Valdemiro estudando na escola rural, onde a professora era uma só para os alunos de todas as séries. Valdemiro tinha um problema de saúde que afetava muitos adolescentes da época e o deixava muito constrangido. O apóstolo tinha uma doença, uma enfermidade que ele sofria muito com aquilo, né? Tinha eu não lembro bem se era uma infecção, não sei o que era. Eu sei que era um problema urinário que ele não conseguia segurar. Quando ele, todo dia pela manhã, né, no frio, às vezes ele fazia xixi na cama e ele passava a noite no frio molhado, né? A gente via que ele levantava pela manhã e todo molhado, criança ainda. Era a incontinência urinária, enurese noturna, também conhecida como xixi na cama. Antigamente não se sabia que era uma doença a ser tratada e o moleque acabava levando uns tapas e passava a vergonha de ter que colocar o colchão no sol para secar. Todos que viam o colchão acabavam rindo e mexendo com o coitado, que ficava mais irritado ainda. O nosso menino Valdemiro, que vivia na extrema pobreza, ajudava a mãe em tudo que podia. Cuidava dos marrecos, ia buscar leite no curral, saía à procura de palha de milho que eram preparados pela mãe para vender na fábrica de cigarros de Cisneiros. Era sempre algum dinheirinho a mais do quase nada que tinham. Conheci o Miro lá perto da minha casa, na roça, lá na Braúna. Ele, desde a idade de 10 anos, que ele entrava na roça, virando bar, plantando arroz com o pai dele, o falecido Tatão Américo, Santiago. O Miro, quando morava na roça lá, que ele era pequeno, coitadinho, ele vivia uma vida muito sofrida. Trabalhava, o pai era pobre,
Ele até que era um menino que era mal arrumado, às vezes ele tinha uma gripe forte, ele limpava o nariz na manga da camisa. A vida dele foi uma vida difícil para ele, que ele perdeu a mãe dele, né? Ele ficou novo em casa. Aí depois ele foi para Juiz de Fora, que já tinha o irmão dele morando lá, o Zé. Aí ele lá de Juiz de Fora, ele começou a vida dele lá, entrou na igreja crente. Dali ele foi progredindo a vida dele, né? Mas sempre vinha na roça, nunca esqueceu da roça, não. Eu conheço a família dele toda. O pai dele, o Sr. Sebastião, uma pessoa muito boa, um trabalhador exemplar. Um pai de família exemplar. Criou eles todos. E o Valdomiro, sempre ali, ó. Gente muito boa, trabalhando duro aqui na roça, eu sou testemunha disso. E depois eu perdi o contato que ele ficou em São Paulo. Mas hoje eu estou feliz de ver ele chegar onde chegou. Ele plantava arroz aqui com a gente, a vida dificílima. O Valdemiro Santiago, para mim, representa um grande irmão meu, aonde nós tivemos uma infância junto, trabalhando junto, eu numa fazenda e ele com outra. Nós dois temos uma diferença pouca de idade. Ele deve ter hoje mais ou menos uns 46 anos e eu 50. Aonde ele andava com a carrocinha de burro e eu andava com a carrocinha de boi. Nem salário ele tinha. Ele não tinha salário, não. Pergunta a ele se ele lembra quanto ele ganhava aqui na roça. Então a nossa vida era muito difícil mesmo. Eu admiro muito ele, o apóstolo Valdemiro. A gente passou tanta dificuldade que a gente nem sal para botar no angu a gente tinha. Você lembra disso? A gente comia o angu sem sal. A mãe da gente fazia um angu naquela época, nem sal botar no angu. Já que vocês estão falando, a nossa mãe ia no porto de boi pegar sal para botar no angu para nós. Porque você lembra disso? A gente não tinha coberta nem para cobrir, cobria com um saco de estopa. Eu e o Valdemiro junto. Pergunta ele se lembra disso nos fornos de carvão. A gente não conhecia coberta, não. Ou essas cobertas hoje ricas que tem aí, mansão, nós cobria com coberta de saco de estopa. Trabalho na roça era muito difícil. E ele cresceu meio bravinho, o que levava o pessoal da fazenda a fazer de tudo para reliá-lo. Até um apelido colocaram, aproveitando o nome de um apresentador de programas caipiras na rádio que se ouvia por lá. E Miro era chamado de Nhosé, o que o aborrecia ainda mais. Nos fins de semana, futebol. No começo, o Miro não jogava, mas ficava tomando conta dos picolés e dos sanduíches que eram levados para vender aos torcedores. Seu Tatão, como o pai era conhecido, aproveitava a oportunidade para tentar mais algum dinheiro, levando palmitos, sanduíches de salame e quiçuco. Mas, mau negociante, ele mais dava do que vendia, pois tinha pena das pessoas que não podiam pagar. Outra coisa que o pai gostava e levava sempre o Miro era a caça. Saía pelas matas da fazenda em busca de diversão e de alimento. E além do Valdemiro, iam os inseparáveis cães, Valente e Sultão. A vida até que tinha alguns momentos bons, apesar da miséria. Mas um dia tudo isso virou de cabeça para baixo. Quando o Miro tinha algo em torno de 12 anos, Dona Rosalina teve um infarte e morreu. Minha mãe tão querida, né? Gostava tanto. Aí com 18 anos eu perdi ela. Aí eu peguei e fiquei sabendo, né, que ela tinha falecido. Aí eu voltei, saí de Juiz de Fora, do quartel, e fui até lá. Fui até na fazenda onde eu nasci, lá na roça, né? E lá eu vi ela no caixão. Aquilo cortou meu coração. Eu amava muito a minha mãe, né? Eu amava também o meu pai. Mas a mãe, sabe como é que é? A mãe é... Quando a gente está nos piores momentos da vida da gente, e a gente nem conhece a palavra, né? Ainda, é a mãe que vem dar aquele conforto, né? Dá uma palavra pra gente, abraça. E eu vi ela dentro do caixão ali, pra mim acabou tudo. Disse meus irmãos, que eu não lembro, né?
Com aquela agonia toda, eu falei para eles: ó, irmão, eu vou embora, vou voltar para o quartel e nunca mais eu volto aí para ver vocês. Nós passamos assim uma vida muito sofrida, sabe? Ele sofreu muito, né? Morávamos na roça, perdemos a nossa mãe, né? Muito cedo, eu nem tenho lembrança dela, não me lembro nada. E ele saiu, eu tinha uns 8 anos quando ele saiu de lá, sabe? Ele saiu assim, que ele era muito assim nervoso, não podia falar nada com ele, assim que ele já logo estourava. Bom que Deus converteu isso para o bem, né? Essa parte dele, assim. Mas aí ele saiu, veio para Juiz de Fora logo. Eu ainda continuei lá na roça um bom tempo, que eu vim com 14 anos para Juiz de Fora, né? E aí passou, né? 7 anos, depois eu vim revê-lo, ele aqui em Juiz de Fora. Também sofrendo, sabe? Porque trabalhava de pedreiro. E às vezes ele não tinha nem o que comer, que muitas vezes eu fui na casa dele. Às vezes era lá um macarrão, muitas vezes eu ia para lá para comer também, né? E chegava lá, era um macarrão com chuchu que ele fazia, sabe? E é isso aí. E agora tá aí essa benção de Deus, sabe? Quase todos os nossos irmãos já são convertidos ao Senhor, graças ao exemplo que Ele deu para nós, que Ele tem dado exemplo. A minha família, depois que a gente foi entender realmente que a gente já não tinha mais aquela pessoa que cuidava da gente nas horas difíceis, né? A minha família, ela se desfez tudo. Meus irmãos saiu tudo de casa, os mais velhos, e ficou. Dos mais novos foi eu, a minha irmã Sônia, que veio a casar logo em seguida, e o meu irmão Valdemiro, né, que hoje é o apóstolo Valdemiro Santiago, e os mais novinhos. E a gente começou a ter realmente uma vida muito sofrida, porque a gente não tinha quem fazia até mesmo o nosso alimento. A nossa irmã mais nova, ela que começou a fazer a comida da gente, ela fazia o almoço e a gente recebia a nossa comida lá no trabalho. Nós estava roçando pasto, eu me lembro muito bem disso. E um sol muito quente, a gente bastante novo, né? E meu pai, a gente, na hora do almoço, aqueles caldeirão de esmaltado, as pessoas que moram ou que já moraram na roça conhecem. Então ia aquela comida com... A gente olhava e podia ver que a comida estava crua. O alimento terrível, horrível. E eu, como era mais calmo e já mais um pouco, né, mais velho um pouco, entendia. Porque o meu pai, ele chorava naquele momento, porque ele via... Ele via que era difícil para a gente. Minha mãe foi internada, o dia que o médico deu alta para ela, a gente estava em casa esperando, arrumei tudo, esperando a chegada dela. Aí teve alta para ir para casa. Meu pai chega no hospital, ela só deu um suspiro e morreu. Depois deu alta para ir para casa. E o apóstolo, né, que é o Valdemiro, que era um menino, já era revoltado com a vida de miséria, mas aí não aceitou. Ele não conseguiu aceitar. Eu mais velha, sempre aconselhava, né, lutava com ele, brigava muito com ele, porque era muito rebelde, mas ele não aceitava a morte da minha mãe, não aceitava.
foi um duro golpe para Valdemiro, pois ele sabia que a mãe era durona, rígida, mas ela sabia como ninguém proteger os seus filhos. Miro ainda viveu aqui e ali na casa dos irmãos que já se tinham casado e continuavam na fazenda. Mas ele andava cada vez mais rebelde. Aí Miro resolveu ir embora, tendo vivido muitos aborrecimentos. Passou fome, dormiu nas ruas, tornou-se viciado, contraiu doenças. Seu irmão José, que morava em Juiz de Fora e o acolheu, tentou orientá-lo, arrumou para ele um trabalho de servente de pedreiro, mas era tudo muito difícil. José dizia ao irmão o que sabia dos provérbios: não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelos caminhos dos maus. Evita-os e não passes por eles. Desvia-te deles e passa ao largo. Mas o Valdemiro não queria nem saber e continuava com a sua vida desregrada. Eu vivia pregando para ele e aconselhando não deixar de falar. Todo dia ele saía com uma coisa e outra. Ele saía por um lado e por outro para a orgia. E ele era influenciado por alguma palavra de alguém. Vamos, Valdemiro, porque lá nós vamos encontrar fulano de tal. Ontem nós tivemos um encontro com alguém. Nós vamos encontrar fulano lá. Porque, na verdade, ele vivia assim, praticando algum romance com alguém, voluntariamente, que não era namorada fixa, mas era pessoas que gostavam de baile, passageira. E era igual o tucano, né? Dava um beliscão num fruto e depois avoava e pegava outro. É assim que o tucano faz. E deixava cair aquele que beliscou primeiro. O pássaro chamado tucano. O tucano tem um bico grande assim. Ele não aguenta pegar. Ele belisca, o bico dele é tão grande que cai, não aguenta acertar a primeira. Então é assim. Eu chamava constantemente. A um ponto de chegar dia em casa, na minha casa, a minha janela da sala era fácil de abrir. Ele queria chegar quietinho, para mim não ver. Abria a janela devagarinho, eu ali estava naquele sono pesado, no sofá, ele pulava, batia em cima da minha barriga. E ele vinha dessa orgia, praticando coisa que não convém, e a vida dele tinha uma vida torpe, desagradava a Deus, sabe? Não agradava o Senhor. E eu ali pregava para ele, falava realmente que deixar aquela vida, que o Senhor libertava, que ser cristão era bom, que eu já tinha aceitado o Senhor Jesus. Até que um dia, depois de mais uma noite na rua, passou diante de uma igreja evangélica e um pastor, rapaz bem moço, conseguiu fazer com que ele entrasse na igreja. Miro achava que o cansaço, a vontade de descansar, de dormir um pouco, o levavam para o templo, mas ele não sabia na época que isso fazia parte dos planos de Deus para com ele. O caminho de Valdemiro na fé começava a se abrir, como o Senhor tinha programado. Ele já havia sido selecionado, escolhido lá atrás, no dia em que nasceu na Santa Casa de Esteiros. O filho de Dona Rosalina e do seu Tatão, neto da avó Joaquina, famosa benzedeira da região, entregava o seu caminho ao Senhor. O mais, o Senhor faria através dele. Para combater o bom combate, Valdemiro precisava de uma companheira. Teria que ser alguém diferenciada, que lutasse com ele, chorasse com ele, se alegrasse com ele, orasse com ele, que estivesse sempre a seu lado, nem atrás, nem à frente, ao lado. Ele precisava de uma grande mulher. E a isso também Deus proveu. E Valdemiro encontrou a Francileia. Casaram-se e partiram para o grande destino que estava reservado a eles. Ide e pregai o evangelho a todos os povos, a
todas as pessoas. Falar de um homem de Deus abençoado como é o meu esposo, sendo ungido de Deus para enfrentar tudo que ele enfrentou e ter conseguido vencer todas as batalhas e todas as lutas que ele passou. Deus sempre esteve do lado dele, o ajudando, o abençoando e dando forças, porque só com a força de Deus ele conseguiu vencer todas essas coisas. E eu até... Ele não gosta, mas o comparo com Moisés ou José, que teve que passar por muitas situações difíceis para poder hoje estar onde está. Não que ele seja alguma coisa como ele sempre diz, mas ele é ungido de Deus, abençoado por Deus e tem levado a palavra de Deus a este mundo, as pessoas que ele com certeza ama de verdade, porque nós fazemos a obra de Deus realmente por amor, por amar as pessoas e por querer que as pessoas conheçam esse Deus maravilhoso que nós cremos, a quem nós entregamos a nossa vida e desejamos que você também entregue. E lá se foram eles cumprir o que Jesus pediu aos apóstolos. E este apóstolo dos tempos modernos seguiu fielmente tudo aquilo que dele era esperado. Curas, bênçãos, pregações. A vida ia correndo até que um dia, lá pelo ano de 1996, ele se encontrava na África, em Moçambique, pregando a palavra. Ajudava as pessoas, pois tendo passado fome, sabia por experiência própria o que é a fome. Alimentava aquelas pessoas com a palavra de Deus, alimento para o espírito e com o alimento para o corpo. Saía a pescar, fazia grandes caldeiradas com o peixe arrecadado na pescaria e dava ao povo. Quando ele estava na África, né? E o apóstolo sempre procurou ajudar as pessoas. Ele sempre foi de um coração, né, muito dado. Sempre procurou ajudar. E lá na África ele fazia uma coisa que ele gostava de fazer, né, que era pescar, e gosta de fazer. E ajudar as pessoas. Ele pescava para ajudar aquele povo, aquelas pessoas ali, que ele sempre ele falava a respeito daquelas pessoas ali da África, né, que é um povo sofrido. Isso e mais o seu trabalho missionário despertaram ciúmes. Lembrai-vos da palavra, disse Jesus, que eu vos disse: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E Valdemiro foi perseguido e seu barco foi sabotado para afundar em alto mar, onde ele não tivesse chance de voltar. Mas a mão de Deus novamente estava sobre ele. Ele saiu para pescar e ele foi com os pastores, e tinha também no meio um grande amigo da gente, Luiz Carlos, que era o instrumentista, e ele, então, em alto mar já, eles tinham sabotado o barco, e eles não perceberam. Eles não perceberam, e foi quando naufragou em alto mar. E ele, então, ele saiu, né, e deu as boias que tinha para os demais que estavam com ele e saiu buscar ajuda. E ele ainda fala, né, que olhava e não via terra, só via água. E quando ele começou a nadar, e na época ele pesava, eu não me lembro bem, mas acho que 153 quilos. E ele começou a nadar, tomou uma direção. E ele diz que Satanás, às vezes, ia no ouvido dele, tentando roubar, né, o que ele
que ele tem de maior, que é a fé, dizendo que ele não ia sair dessa. Mas a confiança em Deus, a certeza de que Deus era com ele, ele continuou nadando, buscando o objetivo, e foi quando ele já não suportava mais e tubarão, né, vinha contra ele, e ele clamou a Deus para que tampasse a boca do tubarão. E ele ainda brincava ainda com essa situação, dizendo que o tubarão batia nele, mas não podia abrir a boca e ficavam as manchas roxas no corpo, né, porque ele batia com força. E ele continuou, e ele foi mais uma luta que ele passou na vida dele. E como já tinha tirado Moisés das águas para a libertação do povo hebreu, Deus fez Valdemiro nadar por mais de 8 horas em um mar infestado de tubarões e barracudas, sem que nada o tocasse. Um homem que estava pesando cerca de 150 quilos teve forças para nadar durante todo esse tempo sem saber em que direção estava indo. Mas ele chegou à praia e foi salvo. E o propósito de Deus estava manifestado. Esse homem escolhido salvou-se contra tudo e contra todos os que o queriam morto. De volta ao Brasil, mais perseguições de parte do próprio ministério onde atuava. E chegava o momento de arrebentar os grilhões da teologia da prosperidade que se ensinava e contra o qual ele se batia. Valdemiro queria mesmo era continuar fiel a Deus, à palavra, colocar-se inteiramente a serviço do Pai, sem nenhuma interferência de congregações. E assim como aquele menino que um dia saiu de casa, Valdemiro saiu do ministério opressor e sem nada, sem dinheiro, sem ajuda, apenas com sua fé inquebrantável e com sua inseparável Francileia, começou a sua caminhada na Igreja Mundial do Poder de Deus. Muito bem, voltamos nessa programação e eu quero agora fazer uma oração por você. Prepare um copo com água. Se você não preparou, prepare agora. Porque Deus vai te curar nesta oração. Você que está no hospital, peça à enfermeira, se está internada aí na enfermaria ou na UTI, peça para a enfermeira um copo com água e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus poderoso, abençoa agora todas as pessoas no livro da oração. Meu Deus, abençoe a todos que oram conosco. Consagra esta água. Quando ela beber desta água, Senhor, que seja um santo remédio para curar de toda dor, de toda doença e de toda enfermidade. Meu Deus, faça isto, Senhor. Opera maravilhas. E que nesta terça-feira ela possa receber a cura, a libertação. Meu Deus, abençoe também a grande vigília da quebra das maldições, nesta sexta-feira, às 7 da noite. Em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Beba da sua água e sejam curados e abençoados, em nome de Jesus.
Muito bem, chegamos no final da nossa participação. Então, terça-feira é a terça-feira do milagre urgente. E na sexta-feira, nós realizamos a grande vigília da quebra das maldições, aonde nós estaremos orando forte em seu favor. E o domingo do poder de Deus, da presença de Deus. Tá bom? Igreja Mundial do Poder de Deus, em Nova Friburgo, aqui no centro da cidade, no coração da cidade, Avenida Alberto Brau, 86, na Galeria São José. Deus te abençoe e até lá em nome de Jesus. Este lugar de adoração, vim te buscar de todo o coração. A minha vida quero ofertar, o meu melhor eu quero consagrar. Tira de mim o que não te agrada, eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com o teu poder, pois sem ti não sei viver. Pai, eu abro a porta do meu coração, venha derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser o filho que te agrada, levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Que não te agrada, eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com o teu poder, pois sem ti não sei viver. Eu abro a porta derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser o filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, servir enquanto eu viver. Eu abro a porta do meu coração, venha derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser.
meu trabalho é tirar almas, vidas das garras de Satanás e fazê-las entender que só Jesus Cristo é a salvação, é a vida eterna.